Sejam todos muito bem-vindos ao Você Podcast. Me chamo Giovanni Sidor, gerente comercial aqui na Dal Poço Imóveis. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Você Podcast. Eu sou Márcio Dal Poço e hoje vamos contar um pouquinho desse projeto maravilhoso, né, Sidor? Exatamente, Márcio. Hoje tiramos do papel esse grande projeto. Nós vamos esclarecer dúvidas, curiosidades sobre o ramo imobiliário, o dia a dia dos corretores, como funciona o processo de venda, de locação. E hoje, para dar um start nesse projeto, Márcio, recebemos ele, nosso diretor, nosso fundador aqui da Dal Poço Imóveis. Márcio, conta um pouco sobre a tua história, de onde você veio, quem é o Márcio Dal Poço? Joia, Sidor. Vamos lá. Guarapuavano, casado, pai de 3 filhos, 2 filhos meninos, uma menina, filho da Dona Baby, como ela é conhecida. Sim. Não posso falar da minha história sem contar da minha mãe. Legal. Tenho muito orgulho dela, tenho muita inspiração pela comerciante que ela é. Minha mãe já foi cabeleireira, já foi confeiteira, trabalhou como classificadora de maçã na Codapar, então muitos não sabem, né, dessa história. A gente vem de uma família humilde. Meu pai é apicultor, né? Ele é formado em Direito, advogou alguns anos, mas gostava da área rural. E a atividade principal dele era a apicultura. E nessa trajetória aí da minha família, que muitos não conhecem, são pessoas muito trabalhadoras, né? Então eu aprendi muito cedo que trabalhar faz parte do seu sucesso, né? Se eu quero conquistar, vou ter que correr atrás. Tem que trabalhar bastante, né? Exatamente. E muito novo eu já comecei a trabalhar em várias atividades, né? Então eu me formei em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em negócios e empreendimentos imobiliários, fiz também curso de Direito por 2 anos, tranquei a faculdade porque eu já tinha família, já tinha empresa. Sim. Então era muito puxado para mim na época, sabe? E já tinha alguém da tua família envolvido no ramo imobiliário? Não. Então, como eu comentei, era muito puxado, né? Mais uma faculdade fazer naquele momento, né? E era mais para adquirir conhecimento, né? Então... Mas nesse momento eu nem pensava, nem passava na cabeça um dia trabalhar com imóveis, ou já tinha um sonho? Não, na época que eu estava fazendo Direito, não, eu já trabalhava com imóveis, né? Já trabalhando. Sim, já tinha me formado em administração, já tinha aberto a empresa, já tinha feito a minha pós. Sim. Já estava com a empresa, já estava avançado. Até eu fui fazer Direito para agregar na profissão, né? Como corretor de imóveis. Sim. E, então, como eu comentei, eu trabalhei desde muito novo, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem e sempre tive essa veia empreendedora, sempre tive dentro do comércio, né? A minha mãe, quando se separou do meu pai, ela depois, quando ela casou novamente, ela teve um armazém. Então eu nasci dentro de um comércio, né? Entendi. E já pequeno, com 8, 9 anos, já tinha uma veia empreendedora ali pulsando. Com essa idade, eu comecei a guardar dinheiro para eu abrir uma lojinha de revenda de brinquedos na garagem da minha casa. Famoso em 99? Vamos dizer assim, na época, vou revender, né? Então eu vinha pro centro com a mãe aqui para ali aquelas lojinhas que tinha próximo ao terminal ali para comprar alguns brinquedos, levava lá e revendia, né? Entendi. E essa foi, vamos dizer assim, o início da minha trajetória empreendedora. Legal. E ao passar do tempo, ali com 10 anos, a minha mãe separou. Não separou. A minha mãe encerrou a atividade do armazém. E daí a gente foi trabalhar no mercado dos meus irmãos. Entendi. Que eles também começaram muito jovem, começaram com um mercadinho pequeno. Meu irmão tinha um bar antes do mercado. Então a gente foi trabalhar com eles. Então com 10 anos eu já iniciei trabalhando no mercado lá. No Mix Supermercado. Mix. Isso. E
catava bituca de cigarro, fui pacoteiro, Caixa. repositor, caixa, açougueiro, padeiro. Você tinha que, era um, vamos dizer assim, você tinha que saber um pouco de tudo, né? Sim. Faltava algum funcionário, o Márcio ia lá. Era o famoso Severino. Lá é o Márcio lá. E não só eu, né? Os próprios meus irmãos, né? Sim. Eles também sabiam todas as atividades dentro do mercado, né? E ali eu fiquei muitos anos com eles. Então eu iniciei ele com 10 anos de idade, estudava meio período trabalhava, e fiquei com eles lá até 21, 22 anos aproximadamente. Então eu tive uma experiência muito boa, sabe? Foi muito gratificante esse período que eu tive com eles. Cresci muito como pessoa, como Amadureceu. conhecimento profissional. Você falou desde os 10 anos, então. Então, assim, e meus dois irmãos sempre apostaram em mim, assim, sempre acreditaram funções a mim. Sim. Então, com 15, 16 anos, eu já comecei a ir para o Paraguai buscar coisa para revender aqui, porque eu queria crescer. Eu queria ganhar dinheiro. E depois dessa época, quando eu tinha 17 anos, eu montei uma loja de 1,99. Bem na avenida, indo pro Detran lá, numa esquina. Era uma lojinha com 40 metros quadrados, pequena. Mas eu queria crescer. Então, mas daquela forma, né? Eu tinha 17 anos, então não era nenhuma empresa constituída, né? Sim. Eu fiquei um ano aproximadamente com a loja lá. No mesmo período, eu revendia mel pro meu pai, né? Eu comentei, meu pai era apicultor. E ele envasava mel para revender nos mercados, né? Você estava no mercado ainda. Trabalhava no mercado. Julius, 3 empregos. Na época, eu não vou me recordar, mas eu acho que era gerente de loja, ou já tinha. ou eu já estava, eu não lembro ou se eu já estava no escritório como comprador, serviços administrativos ali, né? Mas eu tinha as 3 atividades ao mesmo tempo. Legal. Mas, como tudo, né? Se você não focar em algo, não vai, né? Então, a loja ficava uma funcionária, né? E então, assim, não foi para frente. E vida social, Márcio, com 3 empregos, como é que se fazia? Era aquela. Na época até brincava, né? Não conseguia nem namorar, né? Porque a atividade no mercado, você entrava lá às 7h30 da manhã, sai 9h30, 10 horas da noite, né? Puxado. Fecha o mercado, você vai fazer fechamento de caixa, então é bem desgastante, né? Márcio, qual foi a tua inspiração? Qual foi o momento que você decidiu, vou abrir uma imobiliária? Então, aí passado a abertura do 1,99, dessa empresa, que eu fiquei um ano, e eu acabei fechando ela. Não deu certo, né? Então foi uma experiência ali, foi a empresa que não foi para frente, mas me trouxe uma experiência. E eu fiquei. Falei pro meu irmão, eu preciso ganhar mais. Eu preciso ter alguma coisa que eu consiga desenvolver e ter mais remuneração, né? Sim. E meu irmão falou, ó, dentro do mercado, eu tenho que te pagar o que o mercado paga pela atividade que você está exercendo, né? E aqui não tem mais como você crescer aqui dentro, né? Eu era colaborador deles, né? Sim. Então, ou você abre uma nova empresa, ou você vai para uma outra profissão, né? Profissional liberal que remunere mais. E eu comecei a pensar naquilo e tal. E daí um dia eu falei para ele, Bill, se me ajuda a montar então um mercadinho, eu quero montar um mercadinho. Que é o que eu sei fazer, né? Você concorrente. Não talvez concorrente, ou talvez até uma unidade 2 na época, uma filial, mas fosse minha, né? E dele, não, a gente te ajuda, né? Sim. Só que o mercado hoje, por mais que você vai montar um mercado pequeno, o investimento é muito alto para essa atividade. Então, acabou que eu pensei, e daí meu irmão falou, Bill, mas pense em algo também, Márcio, que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. Porque o mercado, que nem eu comentei, a gente trabalhava de segunda a segunda, horário extremamente puxado, finais de semana, quando a gente abria, teve uma época que abria no domingo até às 8 da noite.
Então, era a vida social tua, a tua qualidade de vida familiar, né? Ela Bem reduzida, né? fica muito reduzida. E ele falou assim, dê uma olhadinha no mercado imobiliária e tal, eu vejo que é bem interessante isso. E eu comecei a dar uma estudada no mercado. E daí, nisso, eu vi que construir era legal também. Tá linkado? Você trabalha com produto agregado, tanto na imobiliária quanto na construção. Então, as margens são maiores, respectivamente, né, o percentual, né, em cima de um produto agregado. Então, eu falei, vou dar uma olhada mais a fundo nessa área. E daí propus para eles, no início, nós construirmos 2 sobrados para venda. E ali eu iniciei minha carreira no mercado imobiliário, porque eles também gostavam de construção e eles acharam uma boa ideia. Então, na época, a gente entrou como sócios, né? E eu fiz a parte da administração dessa obra. Isso antes de abrir a imobiliária, né? E nesse tempo eu comecei a fazer o Cresce. Comecei a estudar sobre o mercado imobiliário, a fazer o Cresce. E a gente construiu, vendemos o sobrado, tivemos lucro com os sobrados. E com a minha parte, na época, até é legal falar um pouco dos valores, né? Na época era em torno de 27, 28 mil reais Comissão. que eu peguei, não de comissão, A parte do lucro dos sobrados. dos sobrados lá. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, dá para mim comprar o carro dos meus sonhos, que era um Astra, com esse valor. Continuo trabalhando no mercado, comprador na época, compro ando de Astra aqui, tô, Vou pra Quina, nós vamos. né? Daí eu pensei, mas não, eu tenho que investir, eu tenho que empreender. Eu nunca consegui ficar quieto assim, sabe? E daí eu falei, não, eu vou montar a imobiliária. Em 2010 foi um marco para minha vida, sabe? Porque foi um ano que aconteceu muitas coisas na minha vida. Meu primeiro filho nasceu em 2010. Era o ano que eu estava concluindo a faculdade de administração na Unicentro. E tinha TCC para fazer. Foi o ano que eu comecei o projeto, o business plan, né, da imobiliária. Foi o ano que a minha mãe teve um problema muito grave de saúde. Então, assim, foi um ano com muitos marcos, Sim. sabe? E, então é um ano que é inesquecível. Perfeito. E ali eu comecei, né, a estudar e planejar para abrir a imobiliária. Então, em 2011, primeiro de março de 2011, eu abri as portas da Alpoço, corretor de imóveis. Entendi. Não era da Alpoço Imóveis ainda. Corretor de imóveis. Era corretor autônomo. Eu abri um escritório como corretor autônomo. Como é que foi esse início, Márcio? O início sempre é difícil, né? Era muito jovem, 23 anos. Então, assim, até eu tinha que deixar a barba crescer para passar mais credibilidade. Sempre brinco, né? Que logo nos primeiros meses ali, chegou um cliente e queria deixar um imóvel e falou diretamente comigo e tal, mas eu falei, não, vamos ver assim. Ah, mas eu queria falar com o dono. Daí eu falei, não, sou eu, tal. Ah, você, mas nossa, mas tão jovem e tal. E sabe quando você vê na expressão do cliente, aquela falta um pouco de credibilidade, nossa, mas é um piá novo, né? Conforme a gíria que a gente usa de Guarapuava, piá, né? Sim. Mas daí fomos conversando, ele viu que tinha um certo conhecimento já. Acreditou no trabalho. Por mais que eu não tinha uma experiência dentro de uma imobiliária, eu fui suprir essa experiência estudando, buscando conhecimento técnico, conversando com os cartorários, pedindo ajuda para entender mais do mercado de documentos e entre outros assuntos, né, pertinentes ao mercado imobiliário. Sim. Então, assim, no começo foi difícil essa questão, né, de até você criar uma autoridade. Sim. Passei a usar barba, sempre eu estava de terno. E aquele primeiro ano, eu comecei com pouco dinheiro, né? Então,
não tinha um capital de giro ali para aguentar tanto tempo. Sim. No primeiro ano, eu me recordo que chegou no final desse primeiro ano, eu falei pro meu irmão, eu preciso emprestar um dinheiro, R$ 10.000, né, para o meu capital de giro. E meu irmão falou, não, eu te empresto. E nem te cobro juro, nada, me emprestou. Deu uns 4 a 6 meses, não vou me recordar bem. Uhum. Eu consegui devolver para ele. Beleza. E isso foi muito gratificante. Com certeza. E daí, quando eu devolvi, teve mais uma vez que eu precisei, no segundo ano, emprestar novamente. E já no final do ano eu já consegui devolver. E daí nunca mais precisei emprestar. E eu fico muito grato, assim, né? Eles me deram uma mão muito apoio, grande, né? um apoio. Porque se ele não me empresta, eu fecho as portas, né? Sim. Não, Como você não, comentou, o início não é chega muito difícil. não chegava até aqui, né? Sim. Porque você acaba encerrando ali o sonho, né? Sim. E a primeira sede da Dalpoço? A primeira série, então, foi, né, em 2011, Uhum. que nós abrimos, ali na Guaíra. Era onde meu irmão morava. Era uma casa residencial. E no começo ali eu só abri as portas, só abri o portão e coloquei umas mesas de escritório e iniciamos dessa forma. Coloquei uma placa, né? E era eu e mais uma colaboradora, que era secretária. Iniciei a imobiliária sem nenhum imóvel, então era todo dia 10, 15 angariações, buscando imóveis para ter na prateleira, para montar uma carteira, né? Para ter no site, porque iniciamos o site sem nada de imóveis. E ali foi crescendinho. Depois de 4 anos ali, nós ampliamos e transformamos todo o imóvel, demos uma cara comercial para ele, ampliamos, né, algumas salas. E 2018 nós mudamos aqui para a Avenida, em frente ao quartel, onde estamos até hoje. E assim, esse foi um dos marcos assim da nossa ascensão. Até demoramos um pouco, porque na Guaíra, por mais que era uma rua com bastante movimento comercial, nós não tínhamos estacionamento, era uma via rápida, né? Era um imóvel pequeno, então às vezes o cliente passava e nem olhava, nem via que era uma imobiliária ali, né? Sim. Então, quando nós mudamos para cá, nós sentimos um crescimento muito maior. Em todas as partes, né, Marcelo? Então, assim, Tanto de espaço, com certeza a equipe teve que ampliar também. no começo aqui nós mudamos, eu loquei todo o espaço que é hoje, a parte comercial aqui, só que eu subloquei uma parte. Então nós não tínhamos todo o espaço aqui, né? Era 220 metros quadrados, hoje é 350, nós pegamos todo o espaço, né? 350 metros. Então o ano passado que foi mais Teve a última a ampliação. última ampliação, né? Hoje nós estamos com o escritório com 350 metros quadrados. Hoje contamos com 20 colaboradores, né? Então, depois de 13 anos aí, a empresa super consolidada no mercado, né? Sim. Um nome bem tradicional em Guarapuava. Muitos até perguntam se tem relação ao mercado, né? Não tem relação ao mercado. Tem relação ao mercado mix, supermercado, que é dos meus irmãos, né? É da mesma família. E então, nesses anos aí, você vê todo esse processo acontecendo, né? E como é que é para você, Márcio, olhar e lembrar lá do início, no primeiro dia que você abriu as portas da imobiliária e quando você chega hoje, entra e dá uma olhada, vê toda essa galera aí trabalhando, qual que é o sentimento? É gratificante, né? Um sentimento de gratidão, de orgulho, que deu tudo certo. de uma sensação de sucesso, porque o sucesso a gente não mede com o dinheiro, mas com as conquistas que você vai criando, né? Sim. E essa gratidão, né? Gratidão, claro, a Deus por proporcionar essa saúde para que a gente possa trabalhar, né? Sim. A minha família ali, principalmente a minha esposa e os filhos, que muitas vezes sentiram a minha ausência, né? A família, até como eu comentei na época que eu fazia o curso de Direito, eu saía de casa de manhã, almoçava, mas à tarde não voltava, ia direto para a faculdade.
via 11 horas. Muitas vezes meus filhos já estavam dormindo, né, quando eu chegava em casa. Então, agradeço eles, agradeço meus irmãos pelo apoio sempre que tive deles, até na troca de ideias como empresário, né? E minha mãe, meu pai, por mesmo eu não tendo uma convivência muito grande com ele tinha um caráter muito admirável, assim, Trabalhador, muitas coisas que eu admirava nele. E é interessante que o Márcio comentou que ele era apicultor. apicultor. Ele se formou em Direito, né, no Sim. UFG e exerceu uns 2, 3 anos como advogado, mas não gostou da profissão. É engraçado. Esses dias a gente fez uma viagem ó, até Foz do Iguaçu. Relembrar os tempos do Paraguai, né? Eu falei, meu avô relembrar os tempos do Paraguai. O Cris estava junto, o Fernando está aqui com nós, eu não pôde no dia um evento. Nós saímos do trevo aqui, o Márcio deu uma aula de mel, de tipo de abelha, daí que eu fui descobrir que tem mais de 5 tipos de abelha, né? Mas foi uma aula sobre mel. Nossa, Porque vamos dizer, tá impregnado na família, né? O meu pai, os irmãos do meu pai também trabalhavam com apicultura, então tá na família. Meu primo hoje, meu irmão mais novo deu uma continuidade, o irmão da segunda esposa do meu pai. Nós somos em 10 irmãos. Da minha mãe nós somos em 4, mas do pai nós somos em 10. Então da segunda mulher, o primeiro filho dele, o Cristiano, que deu continuidade às atividades do pai, mas hoje ele também encerrou. Tem um primo meu que continua com essa atividade, sabe? Legal. Da apicultura. Márcio, e nesse período aí, desde abrir imobiliário, tem alguma história engraçada que você lembra e gostaria de compartilhar com nós? Tem algumas histórias engraçadas, embaraçosas, tem algumas histórias difíceis, né? Cada coisa. Uma engraçada que eu vou me abordar agora é um corretor mais de idade que nós tínhamos. Ele já tinha uma idade mais idade que a gente fala assim, não era da nossa idade, né? Ele já tinha uns 50 anos mais ou menos. Agora eu falo assim, né? Eu já tô quase chegando lá, né? Mas eu digo bem no comecinho da imobiliária, e o dinheiro precisava entrar no imóvel para fazer umas fotos e não conseguia abrir, e era só por dentro que conseguia abrir. E o bicho foi pular o muro do negócio lá. Eu falei, mas com 50 anos de idade ele foi fazer essa... Deixa que eu vou mostrar como é que faz, pesado. Foi engraçado para nós que estávamos ali, né? Contando, talvez não seja tão engraçado, mas você imagina, né? E que daí tiraram foto dele, fizeram uma brincadeira com ele lá. Eu não estava no momento lá. E teve outras, né? Teve histórias que no começo também, que a gente estava atendendo na imobiliária, de repente o cliente via nós colocando placa de terno, de camisa social, fazendo buraco com cortadeira para colocar placa. Então, inúmeras histórias aí que vai... Imagina. O pessoal não imagina, a gente sempre brinca. Como corretor, a gente passa cada situação, cada testada em porta de vidro, muro que tem que pular, cadeado que não abre. N situações que vocês nem imaginam. Eu imagino que também nesse período, né, mas quantas histórias deve ter acumuladas, né? Exatamente. Mas assim, hoje é que nem eu falei, hoje você vendo tudo isso, sim, é muito gratificante. Até por todos os colaboradores que passaram aqui, né? Eu tenho uma gratidão, né? Sim. Inúmeras pessoas que contribuíram para a Dalpozo chegasse até onde ela está hoje, né? Sim. Inclusive você, né, Cidor? O Cidor começou aqui no setor de vistorias e começou muito novo. Ficou um tempo aqui com nós, saiu da empresa, foi galgar novos empreendimentos, né? E voltou, né? Voltou, foi buscar conhecimento, né? Exatamente. E voltou como gestor comercial de vendas, né? Sim. Hoje. Gratidão total por isso, Márcio. É uma coisa que é muito viva aqui no Grupo Dalpozo. Como o Márcio falou, as pessoas que já passaram aqui, até os próprios clientes e parceiros sentem o nosso ambiente aqui. Quantas vezes passava nesse período que eu estive fora, eu passava aqui em frente e olhava aqui para o Dalpozo e vinha as histórias, passagens, enfim, e lembrando desse começo, assim como você citou aqui, né, lá no teu início.
E pensava lá, mas será que um dia eu vou voltar aqui? Como a gente não conhece os caminhos, né? Então, É estamos de volta. esse, Muita gratidão. esse que se tocou agora, a questão do ambiente, é uma coisa que está no nosso pilar, né? Sim. Nos nossos pilares aí da cultura organizacional, né? E é um ambiente agradável, né? Nós passamos aí um terço de nossas vidas Juntos, né? é, dentro de uma empresa, né? A gente fala um terço, mas na verdade é a metade, porque um terço a gente está dormindo, né? Então, metade das nossas vidas a gente está dentro de uma empresa, né? Então tem que ser um ambiente agradável. Sim, Com meritocracia, a gente sempre buscou trazer isso para valorizar quem realmente quer crescer, né? sim. Então, Márcio, e falando um pouco sobre a cultura organizacional. uhum, Na vinda para cá, para o Ponto Novo, né? Foi um marco histórico, como você comentou. Toda foi. essa troca de ponto, de crescimento da empresa, aumento de equipe. E foi criado o nosso slogan, que é Exato, o Você Pode, que nós usamos aqui, inclusive exatamente. estampado nas nossas camisetas hoje. Exatamente. Ele tem algum vínculo, Márcio, com a marca ou não? Até se eu não me engano, você chegou a pegar essa transição nossa aqui, né? Antes de você sair um pouquinho, acho que você saiu na sequência, né? Isso. Então, assim, em 2018, quando nós mudamos para cá, a gente fez a reestilização da nossa marca, Uhum. modernizamos a logo e criamos o slogan Você Pode, que está estampado nas nossas camisas. E, na época, nós não tínhamos um slogan até então. E o João Pape, da agência Bubo, que é um amigo meu, ele, a irmã dele, a Mariana, o Pedro, o Pape, que é meu compadre, eles fizeram esse estudo do slogan. E é bem engraçado, porque casou muito bem, sabe, com a marca. Eles foram pesquisar o nome da Alpoço. O meu nome da Alpoço, ele é de origem italiana. Uhum. Nós somos de uma comuna de Rotes, na Itália. O Dalpozo, só que é com Z, o correto. Entendi. Então, erro de cartório com o tempo, mudou-se, né, a escrita de alguns, né? Meu pai tem documento com Z, com S, e ele foi pesquisar o Dalpozo com Z, é do poço, do poço artesiano, Posso, né, que pegar. era comum, né, ter o nome, às vezes, da atividade que a pessoa tinha ou próximo da onde ela vivia, né? Sim. Mas o Dalpoço com S, como é o nosso nome, ele tinha um outro significado, que era de posso, de poder. De posses? Não, de Não. posso, já que eu Posso. eu posso. E então de poder, assim, né? Uhum. De fazer, né? Aí que eles criaram o slogan Você Pode, e casou muito bem para nós, Uhum. porque é um slogan que serve para qualquer coisa, para Exato. qualquer um, né? É um slogan que serve motivação para os nossos colaboradores, Você Pode, para os nossos clientes que estão buscando o imóvel e às vezes tem um pouco aquela incerteza, né? Sim. Então você pode acreditar nos seus sonhos, você pode conquistar, né? E então esse ele casou muito bem, sabe, com a nossa marca. Então ficou um slogan e o você pode ver que é com um ponto. Ponto final. Você pode ver ou você pode é com ponto. Não é com ponto de exclamação e nem com ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma afirmação. Não é para ficar na dúvida. Hoje É uma nós, certeza, né? hoje nós estamos trabalhando o nosso slogan em diversas frentes, não só na cultura organizacional dentro da empresa, né, mas também fora dela. Nós estamos levando esse slogan para onde nós ajudamos, para as entidades que nós ajudamos, né, para os esportes que nós patrocinamos, né, então Sim. recentemente a gente patrocinou uma corrida de bike, né? Botar mais. Então, assim, e é muito legal as pessoas verem esse slogan e comentarem sobre ele, né? Sim. Então, como a gente escreveu hoje ali na frase do slogan, é mais que um slogan, é uma inspiração para a vida, né? Então,
Casou muito bem, sim. Não é só uma frase, Márcio. A gente usa isso no nosso dia a dia. Usa no dia a dia. Realmente, como diz, muito mais do que um slogan, né? Até esses dias eu postei uma foto nas stories ali, que nunca foi só nunca foi só uma frase, né? Sim. Sempre foi uma inspiração de vida. E nós usamos no dia a dia. Às vezes até como toda brincadeira, pede uma coisa, por exemplo, viu, pega um lanche para mim lá, pega um cafezinho para mim, você pode. Às vezes a gente usa isso como motivação, como você comentou, e Exatamente. até para o nosso clima organizacional, né? Maravilha. Bacana. Márcio, obrigado por ter exposto teu tempo. Sei que dá toda a correria imobiliária está um agito aqui. Você parar e doar esse teu tempo e aqui contar um pouco da tua história, de como tudo começou. Então, muito obrigado por ter doado o teu tempo. Agradeço também, Cid, agradeço por você fazer parte desse projeto, né? O Fernando também na produção lá. Aí, só ouvindo. E vamos ver os próximos episódios, né? Exatamente. Tem muita coisa nova aí para vir. Com certeza. A gente quer contribuir, né, para a sociedade de uma forma diferente, né? Exato. Então, nós queremos ouvir de vocês que estão nos assistindo aí as dúvidas para a gente trazer aqui. Então, não vai ser uma coisa formal, só a parte técnica, vai ser trazendo toda, como você já falou, toda essa parte do mercado imobiliário como um todo, né? A vida do corretor, o dia a dia. Vamos trazer coisas documentais, vamos trazer sobre financiamento, vamos também. Convidados também. Vamos trazer convidados que fazem parte de todo esse contexto do mercado imobiliário, né? Exatamente. Bacana. Muito obrigado também por nos assistir. Fique ligado nos próximos episódios. Da Oposto Imóveis, você pode. Muito obrigado. Fiquem ligados e você podcast.